Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades da sequência de atividades 1, lá no Caderno Aprender Sempre, então, volume 2, página 57. Olha lá. Nessa aqui, a gente vai começar, né, a falar de ampliação e redução, lados correspondentes. Então, aqui, com essa aula, a gente tem o objetivo de compreender a notação de segmento, construir em malha quadriculada segmentos proporcionais a um dado segmento, associar lados correspondentes em figuras polinomiais congruentes, representadas em malha quadriculada, e associar lados correspondentes de figuras poligonais, aliás, em situação de ampliação e redução, representadas em malha quadriculada. Número 1. Antes de desenvolver atividades com lados de figuras poligonais, precisamos conhecer a notação utilizada para representar um segmento, pois os lados das figuras poligonais são segmentos. Para nomear um segmento, utilizamos dois pontos que representam seus extremos, interligados entre si. Por exemplo, observe o segmento a seguir. Então, eu tenho aqui o segmento, numa ponta eu tenho A, na outra ponta eu tenho B. Os extremos desse segmento são os pontos A e B. Podemos dizer que ele começa em A e termina em B, ou que começa em B e termina em A. Assim, a notação desse segmento, né, gente, é AB, com esse traço em cima, ou BA, com o mesmo traço em cima. Ô, professor, Oi. e se você colocasse 2BA, iria virar baba. Ah, tá. Legal. Babá. Legal. Agora é sua vez. Nomeie os segmentos a seguir utilizando uma dessas notações. Então a gente só vai nomear os segmentos, tá? Dá para colocar aqui embaixo, ó. Por exemplo, RS ou poderia ser também SR. Esse aqui pode ser DC ou CD. Duas palavras que a gente usa no nosso cotidiano. Sim. Esse aqui MP ou PM, tá? Ó, esse PM aí, você pode considerar que a gente já está falando inglês. Então, tá vendo? Então, pessoal, é isso aí. Essas siglas, então, que a gente coloca aqui, ó, tem a ver com os extremos, né, do segmento, tá? Então, pode ser na ordem daqui para cá ou de lá para cá. Tanto faz. Número 2. Utilizando a notação para nomear segmentos, nomeie os três lados do triângulo FGH a seguir. Lembrando que os lados são segmentos. Então, três segmentos unidos aqui formam um triângulo. O triângulo FGH. Então, a gente vai nomear os lados. Então, a gente pode falar aqui, ó, FH vai ser esse primeiro lado, depois FG e GH. Pronto. É uma maneira de nomear os segmentos. Ou também poderia ser HG, GF e HF. Sim, verdade. Poderia também. Muito bem. Número 3. Na malha quadriculada a seguir, utilizando uma régua, construa os segmentos. Então, olha lá. Segmento A, MN, com o triplo da medida de CD. Então, CD mede 2 quadradinhos, você vai ter que construir o MN com o triplo do tamanho. O triplo de 2, né? 3 vezes 2 é igual a 6. Então, o MN tem 6 de tamanho. Então, você pega uma régua, ó, e faz ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Construir um segmento. Coloque em cada extremo uma letra, MN. Porque, olha lá, segmento MN. Letra B. Ele quer que a gente construa PQ com a metade da medida de EF.
Ó, EF mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou 8 seja, o quadradinhos. segmento PQ deveria ter 4. Isso, Alain. Então a gente construiu o segmento PQ com 4 de tamanho, ó. Tá? É isso aí. Aprendemos tudo, hein? Tá vendo? Número 4. Observe os triângulos ABC e DF a seguir. Então, olha só. Eu tenho aqui dois triângulos que se parecem, não é verdade? Eles se parecem bastante, né? Se você reparar aqui, ó, vamos ver. O BC tem uma medida, esse lado aqui, BC, ó, tem uma medida de 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E o EF, 1, 2, 3, 4 quadradinhos também. Então, perceba que esse lado é parecido com esse. Ó, esse lado aqui, AB, corta 3 quadradinhos. O DE, aliás, também. O AC, ele corta, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos também. Então, esse lado é correspondente a esse. Então, vamos responder, ó. O lado AB corresponde ao lado, então, esse lado corresponde a esse, Ao que é o DE. DE. O lado AC, que é esse lado aqui, corresponde ao DF. Os lados BC e EF são correspondentes. É isso aí. Pronto, respondemos a questão 4. Número 5. O pentágono MNPQR, então que tem uma letra para cada vértice, ó. Pentágono, gente, é um polígono de 5 lados. Então tem uma letra para cada vértice, então 5 letras, tá? Olha lá, então esse pentágono é uma ampliação do pentágono HIJKL. Então esse aqui é a ampliação desse, né? Conforme Sim. representados a seguir. Então, se esse aqui é uma ampliação desse, a gente pode dizer que as duas figuras são semelhantes. Então, elas possuem as mesmas características. Então, primeira semelhança, os ângulos internos são iguais. Então, repare, ó, que esse ângulo de 90 graus aqui está aqui, ó. No J está aqui no P. Esse outro ângulo de 90 graus, né, que esse aqui é o símbolo do ângulo reto, tá? O ângulo de 90 graus. Está aqui também. O ângulo R tem a mesma cor do ângulo L, e eles têm o mesmo valor. O ângulo M tem o mesmo valor do ângulo H. Mesma cor, tá vendo? E o ângulo I, mesma cor e mesmo valor do ângulo N. Então, os ângulos dessas figuras são iguais. Por quê? Tem que ser iguais, senão elas ficariam distorcidas, não seria uma ampliação. Quando a gente vai fazer uma ampliação ou uma redução, a gente tem que respeitar os ângulos, né? Tem que ser os mesmos. O que que mudou aqui? Mudou as medidas. Então, ó, IJ mede 3 quadradinhos. O MP, que é correspondente, mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, o dobro. Então, as medidas desse lado foram dobradas e foram construídas foi construído esse pentágono com o dobro das medidas desse aqui. Então, olha lá, complete as sentenças. O lado HL, aqui HL, ó, corresponde ao lado MR. MR. Muito bem. Os lados IJ, que é esse aqui, E o e lado NP. são correspondentes. Muito bem. É isso aí. Isso aqui é uma anotação minha. Deixa eu ver. Página 60. Número 6.
No quadrilátero ABCD, então, o quadrilátero é uma figura de 4 lados. Então, eu tenho 4 vértices. Então, por isso que eu tenho 4 letras. Cada ponta dá o nome de uma letra. Então, esse quadrilátero, que é esse aqui, é uma redução do quadrilátero EFGH, que é esse aqui. No entanto, estão em posições diferentes. Observe. Então, o que a gente está observando aqui é que temos um trapézio, isso aqui, tá? O acento está no lugar errado. Trapézio, que é no E, tá o acento. O trapézio é um quadrilátero, tá? Olha só. Então, ele diz que é uma redução, que esse aqui é uma redução desse. Então, vamos observar uma coisa. Vamos observar os ângulos. Então, repare que o ângulo E é correspondente ao ângulo B. Os dois medem 90 graus. O ângulo D é correspondente ao G. O C corresponde ao F e o H corresponde ao A. Se vocês repararem, então, ó, esses dois ângulos têm a mesma cor e esses dois aqui, ó, são parzinhos, ó. Então, esse lado aqui, EF, corresponde ao lado BC. Então, reparem que aqui EF tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o BC tem 1, 2, 3. Ou seja, É uma. metade. É a metade, né? Isso. Então, essa figura reduziu quantas vezes essa aqui? 2 vezes. Duas vezes. 2 vezes. Isso, muito bem. É 2 vezes menor essa daqui. Vamos dar uma dicas para que você encontre os lados correspondentes. Então, vamos ler aqui, ó. Letra A. No quadrilátero EFGH, qual o lado que está entre os ângulos vermelho e verde? Então, olha aqui. Qual o lado que está entre os ângulos vermelho e verde? O B e o A. Não. Eu Não, achei que você nesse tava quadrilátero. Não, eu achei que você tava falando do. Como fala? Não, tudo Do bem. correspondente. Tudo bem. Qual o lado que está entre esses dois ângulos? Ué, esse aqui não é. Eu tenho esse lado aqui que está entre dois ângulos. Então, como chama esse lado aqui? É EH. EH, eu posso falar, né? E no quadrilátero ABCD, qual é o lado que está entre os ângulos vermelho e verde? Ó, vermelho e verde. Aqui, ó, vermelho e verde. Então, é o lado AB. O lado AB. Muito bem. Portanto, esses lados são correspondentes. Ou seja, o lado que a gente acabou de escrever, EH, corresponde ao lado AB. Pronto. Letra B. No quadrilátero EFGH, qual o lado que está entre os ângulos vermelho e roxo? Então, ó, vermelho e roxo. Olha aqui. Lado EF. E no quadrilátero ABCD, quem que está entre o vermelho e o roxo? É o lado BC. BC. BC, muito bem. Portanto, esses lados, né, são correspondentes, ou seja, o lado EF corresponde ao Corresponde lado ao lado AB. BC, né? BC aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Então, esse lado corresponde a esse lado. Que esse aqui tá virado, né? Não tá igual na mesma posição. O que tá na metade ali, ele tá espelhado e ele tá virado, como fala? Com a parte de cima pra esquerda. Certo? Letra C, agora é com você. Qual o lado do quadrilátero ABCD que corresponde ao lado GH do quadrilátero EFGH? Justifique sua resposta. Então, o lado GH, esse lado aqui, ó. É o lado ele, DA, que é o correspondente. então, ele está entre os ângulos
azul, né? E verde. Então, qual lado aqui está entre os ângulos azul e verde? Ó, azul e verde. Vamos falar que é É o o. lado AD, né? Também sim. Também pode ser AD ou DA. Ah, o DA ou AD, tá certo. Então, o lado, vamos escrever AD. Opa, não é ângulo, peraí. O lado AD corresponde ao lado GH, pois os dois lados estão entre os ângulos verde e azul. Gente, é um azul meio pálido, né? Mas tá bom. Verde. É aquele azul escuro, só que não tem muita cor. É isso aí. Então é isso, ó. A resposta ficou assim: os lados AD, o lado AD, né, corresponde ao lado GH, pois os dois lados estão entre os ângulos verde e azul. Tá certo? Certíssimo. É isso aí. Agora, aulas 3 e 4, ampliação e redução. A gente vai, então, falar de ângulos correspondentes. Então, vamos lá. Aqui os objetivos são compreender a notação de ângulo, diferenciar ângulos retos, agudos ou obtusos, utilizando instrumentos não convencionais, medir ângulos utilizando transferidor, medir ou estimar a medida de um ângulo, utilizando a malha quadriculada, associar ângulos correspondentes em figuras poligonais congruentes, representadas em malha quadriculada, e associar ângulos correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação ou redução, representadas em malha quadriculada. Página 61, atividade 1. Para diferenciar um ângulo de outro, podemos nomeá-lo, ou seja, dar nomes a eles. Observe o exemplo a seguir. Então, eu tenho aqui um ângulo. Esse ângulo tem como vértice o ponto P. Então, olha só, o ponto P está aqui, ele é o vértice. Então, podemos nomeá-lo por MPQ. Reparem que o chapéuzinho a gente vai colocar no P, em cima onde está o vértice do ângulo, tá? Então, o ângulo, gente, é formado por dois segmentos aqui, ó, tá? E entre eles eu tenho um ângulo, tá? Então, o ângulo está entre eles. Pensa como se você estivesse abrindo aquela figura, o compasso, né? Parece um compasso isso. Que é aquela figura que a gente constrói círculos. É. Entre eles, então, está um ângulo, tá bom? Mas o ângulo está presente na nossa vida também em vários lugares. Se a gente olhar para o canto de uma parede, a gente encontra um ângulo, tá? Em vários lugares, então, num canto de uma lousa, por exemplo, num canto de uma janela. Então, a gente encontra ângulos em vários lugares, tá bom? Observe, então, que existem duas maneiras de nomear esse ângulo: MPQ ou QPM, né? Por causa dos pontos aqui. No entanto, o ponto que representa o vértice do ângulo, então vamos grifar, então um ponto que representa o vértice do ângulo fica sempre ao meio, recebe um chapéuzinho. Agora, nomeie os ângulos a seguir. Então vamos lá, vamos nomear esse ângulo aqui. Então lembra que o chapéuzinho, o que está no meio, né, que no vértice do ângulo, ele fica no meio. Então aqui a gente pode chamar. Que coloca o chapeuzinho no do meio, porque ele, né? Peraí. Porque ele que representa o ângulo. Se não fosse É, aquela partezinha, se não tivesse a parte L nem o D, e só tivesse a parte E ali, o comecinho, já seria o ângulo. sim, verdade. Então aqui, ó, L, E, D. Pode chamar isso aqui, ó, LED, esse ângulo. Ou DEL também. Tanto faz. Poderia nomear ele assim, ó,
Pode ser em qualquer ordem, tá? E aqui poderia ser A, B, C ou C, B, A. Tá? Chapeuzinho no B, porque o B que está no vértice aqui do ângulo. Número 2. Podemos usar como medida de abertura dos ângulos o grau. Tá? A medida então, do ângulo, a gente pode medir ele em grau. Um ângulo cuja medida é de 90 graus é chamado de ângulo reto. Quando a medida for menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. E quando for maior que 90 graus, ângulo obtuso. Para essa atividade, pegue uma folha de papel e faça uma dobra qualquer. Em seguida, faça outra dobra, de modo a sobrepor o vinco da dobra anterior, conforme o exemplo a seguir. Então, olha lá a foto. Ó. Peguei uma folha, dobrei dessa maneira, depois dobrei a outra. Formou um ângulo aqui, ó, de 90 graus, tá? O ângulo, então, formado é o ângulo reto, ou seja, o ângulo tem 90 graus. Olha lá. Posicione esse ângulo reto que você construiu sobre os ângulos a seguir e verifique se são reto, agudo ou obtuso. Então, quando for igual a 90 é reto, menor que 90 é agudo e maior que 90 obtuso. Então, repare que a letra A já até tem o símbolo aqui, né? Então, a letra A mede 90 graus. Se você sobrepor, então, a letra B, vai perceber que a letra B tem um ângulo menor que 90 graus. Ou seja, obtuso. Não, opa! Ô, professor, é agudo. Agudo, sou. E aqui, maior que 90 graus. Aqui sim, obtuso. Tá certo? Qual que era o nome desse? Ó, reto. Então, vamos lá. Tivemos um reto, que é igual a 90, um agudo, que é menor que 90, e o obtuso, que é maior que 90. Pessoal, até observando, né, como eles estão assim, esse aqui está bem fechado, a gente já perceberia que ele era menor que 90. E esse aqui, ó, é mais aberto que esse. Então, ele é maior que 90. Até com a observação, a gente conseguiria fazer essa atividade. Número 3. Na atividade anterior, classificamos os ângulos sem medir, apenas considerando-se a abertura, deixa eu ler novamente, apenas considerando se a abertura era igual, maior ou menor que 90 graus. No entanto, às vezes precisamos ser mais precisos quanto a essas medidas. Para tanto, utilizamos o transferidor. Então, gente, eu já mostrei para vocês na minha aula como usar um transferidor, né? Fiz várias lá demonstrações. Então, vamos utilizar o transferidor e medir, né? Os ângulos representados a seguir. Então, a gente tem dois tipos de transferidor. Aquele transferidor que é todo circular e temos o meio círculo também. Não é para transformar em retângulo. Que ele é assim, né? Você vai pegar o transferidor, gente, e vai colocar todo o transferidor. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Esse transferidor tem uma marcação aqui no meio. E esse aqui tem também aqui uma reguinha aqui no meio, ó. Deixa eu fazer aqui. Também tem uma marcação assim no meio, ó. Você vai pegar esse meio do transferidor, nos dois tipos, e vai colocar aqui, ó, no vértice, tá? Aí o que você vai fazer? Se você reparar, os dois transferidores têm uma régua. Esse aqui está no meio e esse aqui está embaixo, a régua. Então, a régua aqui, né, dos dois, tem que alinhar com um dos segmentos, dos lados, né? Então, você vai pôr no meio aqui e alinhar com esse aqui, tá? Então, você coloca o transferidor e alinha, tá? No meio e alinhado com esse segmento aqui. O outro lado, gente, o que vai acontecer com esse lado aqui? Ele vai apontar lá no seu transferidor a medida do ângulo.
Então, se você observar lá, você vai ver que aqui mede, fazendo aí, vai medir 30 graus. Então, esse ângulo aqui mede 30 graus. Tá? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Olha que legal a anotação. Ó, mede, aí entre parênteses, DAB, né? Ó, DAB. Então, o ângulo DAB é igual a 30 graus. Agora, vamos achar a medida de BAC, então, que é esse ângulo aqui. A mesma ideia, você vai pegar o seu transferidor. É como se fizesse assim, ó, vou tentar desenhar aqui um transferidor, ó. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra cor, azul. Você vai pegar o seu transferidor. Eu vou desenhar aqui, tá? Para vocês entenderem. É como se ele fosse assim, ó, meia-lua, né? Deixa eu desenhar aqui. O meia-lua. Então, você vai pegar. O meio dele, você vai marcar bem no vértice aqui, no A, né? Onde está o ângulo. Então, ele tem essa parte da régua. Aqui estão marcados os ângulos, né? Ó, nessa parte aqui estão marcados os ângulos. No caso aí, vai de 0 a 180, ou de 180 a 0. Tá? Então, você vai colocar, vai ver alinhado dessa maneira que está no desenho aqui, igualzinho. Então, essa parte aqui fica alinhada com o lado AB, tá vendo? Então, olha lá, coloca o transferidor, o meio ali no A, alinha essa parte. O que vai acontecer com essa parte aqui, ó? Ela vai apontar para a medida do ângulo. Então, olha só, ela está apontando aqui para a medida de 100, ó, ela está apontando para 130 graus. Então, essa medida toda mede 130 graus. Então, o ângulo BAC é igual a 130 graus. É assim que a gente vai fazer a medida com o transferidor. Tá bom? Tá bom. Entenderam? Sim, professor. Que bom. Que bom. Opa, aí deu um bug aqui Eu em cima. entendi. Que bom. Então, vamos lá. Atividade 4. Para ângulos desenhados em malha quadriculada, podemos determinar ou estimar suas medidas usando como recurso o quadradinho da malha quadriculada, cujo ângulo mede 90 graus. Então, cada quadradinho, né, no quadrado, gente, ó, vou ampliar aqui o quadrado. No quadrado, todos os cantos medem 90 graus, tá? Aí você pode, então, ter uma ideia, né? Se um ângulo está em cima de um quadriculado. Dá para a gente ter uma noção da medida do ângulo. Estimar na matemática é você dar uma medida que você considera como a correta, mais aproximada, tá? Uma estimativa. É o que você acha ali fazendo, usando a lógica. Então, olha só. Determina as medidas dos ângulos na malha quadriculada a seguir. Na letra A, percebam, então, que o ângulo BAC forma um canto exatamente aqui, ó, de 90 graus. Não é verdade? Então Sim. aqui esse ângulo mede 90 graus. Reparem agora na letra B. Na letra B, eu tenho o ângulo EDF, que ele aqui, ó, nesse canto que está o ângulo, ele possui um ângulo mais estreito que 90 graus, porque o 90 graus estaria aqui, ó. Ó, não é? O ângulo de 90 estaria aqui, ele está menor, ó, está mais estreito. Então, um ângulo menor que 90. Quanto que a gente estima que esse ângulo tem, ó? Ó, o que aparenta ser? O ângulo de 90 está aqui, ó. Aparenta ele ter quanto de medida para vocês? A gente vai ter que fazer, ver no olho? Faz uma estimativa. Olhando aqui, ó. Se o ângulo de 90 é tudo, aparenta ter metade, não parece? De um ângulo de 90 graus? Parece que ele Então não seria, corta. então seria um ângulo de 45 graus? Sim, 45 graus. Muito bem. Então, a estimativa é que esse ângulo tenha 45 graus. Porque ele tem metade aqui, ó.
né, a figura corta, né, o ângulo de 90 graus ao meio, né? Pode ver que ele divide. Repara que ele divide, né, o desenho aqui, ó, essa reta, esse pedaço aqui de reta, né, o segmento de reta, ele divide aqui o quadradinho ao meio. Se você dividir pela diagonal, né? Se você divide pela diagonal, os ângulos dividem também ao meio. Então aqui vai ser metade de 90, 45. Tá? E a letra C. Reparem que eu tenho um ângulo abertão, né? Que eu tenho um ângulo aqui obtuso, né? Maior que 90 graus. Então vamos fazer, então, a estimativa aqui, através das medidas dos quadrados, né? De quantos graus tem esse ângulo. Então vamos pensar comigo, ó. Aqui dentro, ó. Só esse. Opa, deixa eu fazer mais fino aqui, ó. Só esse pedaço tem 90 graus, concorda? Só essa abertura aqui, ó, se fosse aqui o segmento, só esse pedaço teria 90 graus. Essa abertura aqui tem 90 graus. Por quê, gente? Porque dá um canto aqui, ó, do quadrado. O canto do quadrado mede 90 graus. Então, se essa reta, se esse segmento de reta fosse aqui, esse ângulo teria 90 graus. Mas ele é mais aberto. Ele tem um pedaço a mais, ó. Se você reparar... Esse é o dobro. Não, não dobro. Olha só. O dobro daria 180. Ficaria assim, aberto tudo, ó. Se Ah, então você... seria tipo metade do dobro. Não, metade Eu do acho... dobro não. Não, eu acho que você quer dizer Tipo, assim, você né, ó. pega 25% e aumenta esse 90 graus. Porque, olha só, se aqui é 90, se esse pedaço todo aqui é 90, repare que esse pedaço aqui, ó, esse pedaço, tá cortando um quadrado pela metade, na diagonal, tá vendo? Se ele tá dividindo na diagonal, ó, ele tá dividindo o ângulo aqui de 90 graus em dois pedaços iguais. Então, esse pedacinho mede 45. Ó, vou marcar aqui, ó, esse pedaço mede 45. E esse pedaço aqui, 90. Então, para saber quanto mede, é 90 mais 45. Ou seja, 135. 135 graus. Pronto. Tá vendo? Descobrimos aí os dois ângulos, usando o quadriculado. Os três, né? Aliás. Agora, atividade 5. Olha lá. Nessa atividade, vamos tratar de ângulos correspondentes entre as figuras poligonais. Observe os triângulos ABC e DEF. Olha só os triângulos aqui, ó. ABC e DEF. Tá aqui, então os dois estão aqui. Se a gente já de cara observar, a gente vai perceber que os dois triângulos têm uma semelhança. Como assim? Olha só. Reparem que os dois triângulos, eles têm os ângulos, né, pintados de cores. Eles têm a mesma cor, eles têm a mesma medida, tá? Olha só, o ângulo F e o C têm a mesma cor, também tem a mesma medida. E o ângulo A e o ângulo D, mesma cor, portanto, mesma medida, tá? Então, complete as sentenças a seguir. Olha só. Vamos lá, vamos completar. Letra A. O ângulo BAC corresponde ao ângulo... Então, olha lá. Ângulo BAC. Esse ângulo aqui, ó. Corresponde a qual ângulo? Este aqui. EF. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. E, D, o chapeuzinho no D, tá? F. Por que chapeuzinho no D? Porque o ângulo que está correspondente, ó, está o meio dele, né? Ele se encontra aqui com o vértice no D, tá? Por isso, então, que o chapeuzinho vai no D. Letra B. O ângulo ACB, ó,
DCB. Então, esse ângulo aqui corresponde ao ângulo DFE. Então, esse aqui, ó. A gente escreve DFE. Chapeuzinho no F. Porque, olha lá, o vértice está aqui, né? No ponto F. Os ângulos. Professor, Oi. no meu, essa atividade de triângulo tá o 4, não o 5. O 5 tá lá embaixo. Mas ó, o 4 tem também, ó. Tá vendo? Também tem. E o 5. Ué, é página 63? Vê aí. Página 63. Tá, não. Ah, entendi. Vai lá na página 63, então. Para acompanhar certinho, então. Olha lá. Pronto. Então, olha só. Letra C. Os ângulos ABC. Olha lá o ângulo ABC, ó. O ângulo ABC está aqui, ó. ABC. O vértice em B. Por isso que o chapeuzinho está no B. Então, o ângulo A corresponde a qual ângulo? Olha lá. DEF. Chapeuzinho no E. Então, vamos escrever. D. Quer pôr outra cor? Vamos pôr. Ó. D, E, F. Pronto. Então, vamos lá. Página 64. O pentágono MNPQR é uma ampliação do pentágono HIJKL. Observe-os a seguir. Então, esse pentágono aqui é uma ampliação deste. Ou seja, se esse aqui é uma ampliação deste, os lados são proporcionais. Então, repara comigo aqui, ó. Eu tenho aqui este lado proporcional a este. Este lado proporcional a este. Então, se a gente observar, esse lado mede 1, 2, 3 quadradinhos. Esse lado mede 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dobro. Aqui mede 6, aqui mede 3. Ou seja, essa figura tem o dobro, né, 2 vezes mais o tamanho dessa. Mas, pessoal, reparem uma coisa. Quando a gente amplia ou reduz uma figura, os ângulos internos têm que ser iguais. Então, olha lá, repare que o ângulo L corresponde ao ângulo R, tem a mesma cor, vermelho. O ângulo K corresponde ao Q, repare que é o símbolo do ângulo reto. O ângulo J corresponde ao P. O ângulo N corresponde ao I. E o ângulo H corresponde ao M. Então, esses ângulos têm as mesmas medidas. Vamos lá, então. Complete as sentenças a seguir. Letra A. O ângulo IHL, vamos olhar, ó, IHL, que é esse ângulo aqui, o chapéu no H, corresponde ao ângulo NMR, ou seja, este ângulo. Então, peraí, vou colocar de azul. N, aliás, MR. Chapéu no M. Por que o chapéu no M? Porque é esse ângulo aqui, ó. Ó. M corresponde ao H. Eu posso falar que o ângulo H é igual ao ângulo M dessa maneira? Posso. Eu também posso falar dessa maneira. Às vezes vocês vão achar essa maneira, ó. Uma letra só com chapéu. A letra indica ângulo, o chapéu, né? O chapéu em cima da letra indica ângulo, tá? Agora a letra B. Os ângulos JKL, JKL, chapéu no K, que é esse ângulo aqui. E, então, esse ângulo é correspondente a esse. Então, esse ângulo aqui, ó, corresponde a este. Então, a gente coloca a letra PQR, um chapéu no Q. Ó, PQR.
Q, R com chapéu no Q. Atividade 7. O quadrilátero ABCD é uma redução do quadrilátero EFGH. Olha lá. No entanto, estão em posições diferentes. Observe. Mesma ideia, olha lá. Eu tenho aqui uma redução desse aqui, que apenas está em posições diferentes. Se isso aqui é uma redução, os ângulos são iguais, né? Os ângulos correspondentes. Então, o ângulo E é igual ao B, o ângulo F é igual ao C, o ângulo D é igual ao G e o ângulo A é igual ao H. Então, para encontrar os ângulos correspondentes, deixamos coloridos, tá vendo? Cada um com uma cor correspondente. No quadrilátero EFGH, que é esse aqui, grandão, qual o ângulo que está verde? Ó, esse aqui, ó, que a gente pode chamar de EHG. Então, ó, E, chapéu no H, né? G, que é o H que está verde. E no quadrilátero ABCD, qual o ângulo que está verde? Chapéu no A, né? Então, a gente pode falar DAB. Tá vendo? Chapéu no A. Portanto, esses ângulos são correspondentes. Ou seja, o ângulo, vamos lá, EHG, deixa eu colocar com uma letra mais, com uma caneta mais fina, para enxergar melhor. O ângulo EHG corresponde ao ângulo DAB. Essa correspondência, gente, significa que eles têm o mesmo valor. Esses dois ângulos têm o mesmo valor. Tá certo? No quadrilátero EFGH, qual o ângulo que está roxo? Vamos olhar lá. Roxo é esse aqui, ó, o ângulo EFG. Então vamos lá, vamos escrever aqui. EF, com chapéu no F, né? G. E no quadrilátero ABCD? Ó, no ABCD, o que está roxo, ó, é o que está com o chapéu em C, ou seja, DCB. Chapéu em C. DCB. Portanto, esses ângulos correspondentes são correspondentes, né? Ou seja, o ângulo EFG corresponde ao ângulo DCB. Agora é com você. Qual o ângulo do quadrilátero ABCD que corresponde ao ângulo FGH do quadrilátero EFGH? Então, ele quer saber qual ângulo corresponde ao ângulo FGH, chapéu em G. Vamos voltar lá? Ó, chapéu em G, FGH. O ângulo é um azul pálido, né? Ó, um azul mais pálido. Deve ser um lilás, sei lá. Ó, esse ângulo é correspondente a esse, que a gente pode chamar de CDA ou ADC, tá? Chapéu em D. Então, vamos lá. Ó, qual ângulo corresponde ao ângulo? Vamos lá. O ângulo ADC, é isso, né? Chapéu em D, isso. Corresponde ao ângulo FGH, pois os dois possuem a mesma cor. Vamos colocar entre parênteses azul. Essa é a justificativa. Tá certo? É isso aí. Agora vamos lá para as aulas 5 e 6. Ampliação e redução. Congruência de ângulos correspondentes em situações de ampliação e redução. Essa palavra congruência significa aí que eles têm a mesma medida, tá? Então a gente vai ver isso em situações de ampliação e redução. Os objetivos aqui são determinar a medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes,
verificar a congruência das medidas de ângulos correspondentes de figuras poligonais congruentes, verificar a congruência das medidas de ângulos correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação e redução, e determinar medida de ângulos correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação e redução. Número 1. Observe os quadriláteros a seguir. Então, tem 2 quadriláteros aqui. Então, uma figura de 4 lados. 4 lados, por isso que é quadriláteros. Tá? Essa figura aqui tem o nome de trapézio, tá? Então, reparem que elas são idênticas. Ó, esse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de medida, e esse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 de medida. Então, esse lado é igual a esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse. São figuras congruentes, né? Ou seja, são iguais, têm as mesmas medidas. Apenas nomes diferentes, tá? Mas elas possuem, né, as mesmas medidas. E reparem também que elas têm ângulos congruentes, ó. Olha lá. Então, letra A. Qual o ângulo correspondente ao ângulo BAD? Vamos marcar, ó, BAD, chapéu no A, esse ângulo aqui, ó, do quadrilátero ABCD no quadrilátero EFGH. Gente, é esse aqui, ó. Esses dois são iguais. Ou seja, vamos colocar assim, ó, BAD, né, é igual a FEH. Chapéu no E. Tá vendo? Esses dois são iguais. A gente pode afirmar isso. E qual a medida deles? Então, reparem que eles formam o símbolo do ângulo reto. Eles estão num canto aqui, né, do quadrado. Então, olha lá. Eles estão num canto do quadrado. Lembrando que no quadrado, na figura quadrado, gente, todos os ângulos medem 90 graus. Os ângulos internos. É um ângulo reto. Então, aqui, ó, mede 90 graus. Aqui também mede 90 graus. Então, eles são iguais a 90 graus. Tá? Letra B. Qual é o ângulo correspondente ao ângulo ADC do quadrilátero ABCD no quadrilátero EFGH? Então, quem é correspondente, né, que tem a mesma medida de ADC? Então, vamos lá. Qual a medida desses dois ângulos? Então, vamos olhar lá. ADC. Vamos puxar aqui na figura. Deixa eu pegar uma cor diferente. ADC, que é esse ângulo aqui, ó. Então, é correspondente ao EH. EHG, com chapéu no H. Então, vamos lá. EHG, com chapéu no H. E qual a medida deles? Vamos descobrir? Então, olha só. Se a gente observar aqui, aqui eu tenho um quadradinho, tá vendo? Esse segmento está cortando esse quadradinho ao meio pela sua diagonal. Ou seja, o ângulo aqui de 90 graus está dividindo ao meio aqui, ó. Então, aqui, essa medida mede 45, ou seja, metade, vamos marcar os ângulos, ó, 90, aqui mede 45. Metade de 90. Então, vamos marcar lá? Então, esses dois ângulos medem 45 graus. E eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Agora a letra C. Os ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. A gente já percebeu isso. Nesses dois quadriláteros, os ângulos analisados em A e B são congruentes? Sim, pois possuem a mesma medida. Olha lá, vamos reforçar. Ó, reparem que esses dois medem 90 graus, vamos marcar aqui, ó. E esses dois medem 45 graus, que a gente já fez essa análise. Então, eles têm a mesma medida, portanto, eles são chamados de ângulos congruentes. Tá bom? Número 2. Observe os triângulos luz e mar. Olha que engraçado. L-U-Z e M-A-R. Formou duas palavras, né? Luz e mar. Representados na malha quadriculada a seguir. Então, estão aqui.
Então, vamos observar? A gente vai observar que os dois têm ângulos congruentes. Ó, esse ângulo é congruente a este ângulo é congruente a este, e este ângulo é congruente a este. Indica os ângulos correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Então, vamos lá, vamos indicar. Ó. O ângulo LZU é igual ao ângulo... Vamos colocar... É 60, né? Então, MAR, que é igual a 60 graus. O ângulo ZLU, um chapéu no L, é igual ao ângulo AMR, com chapéu no M. E os dois medem 90 graus. Reparem aqui, ó. Ó, LZU. Opa, desculpa. ZLU. Chapéu no L. E o ângulo AMR, chapéu no M. Os dois medem 90. E agora o último, ó, o de 30. Vamos falar que é ZUL, chapéu no U, é igual ao ARM, chapéu no R. ARM, chapéu no R. Que são iguais a 30 graus. Pronto. Indiquei os ângulos que são correspondentes, né, congruentes, e as medidas deles. Página 67, número 3. Observa na malha quadriculada a seguir o quadrilátero Beto e sua ampliação Mila. Olha que engraçado. Beto e Mila, tem ampliação. Então, se esse aqui é a ampliação desse, repare que esse aqui tem os mesmos ângulos deles. Então, olha lá, 120, 120, 135, 135, 60, 60 e 45 e 45. Qual o ângulo correspondente ao ângulo BET? Qual a medida deles? Então, o ângulo que está com o chapéu no E, que é esse aqui, ó, BET, ó. Chapéu no E, que é o ângulo de 135. É esse aqui, ó, é o 1000, tá vendo? Então, BET, chapéu no E, é igual ao ML, chapéu no I, que são iguais a 135 graus. É assim que a gente indica, então. Letra B. Na ampliação do quadrilátero Beto, as medidas dos ângulos correspondentes sofreram alguma alteração? Não, né? Eu já destaquei isso para vocês. Quando a gente faz uma ampliação ou redução, os ângulos devem ser preservados. Ou seja, os ângulos têm que continuar iguais. Então, houve alteração? Não. Não pede justificativo, então a gente põe não. Ou você pode colocar não, continuaram iguais. Opa. Tá? Número 4. Na malha quadriculada a seguir, o triângulo PIG é uma redução do triângulo CAT. Olha lá. Li até em inglês, que legal. Pig é porco em inglês, cat é gato em inglês. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, o triângulo cat, né? Ou CAT, e o triângulo PIG, ou PIG. Então reparem que se um é redução do outro, né? Se esse aqui é a redução desse, os ângulos têm que ser os mesmos. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho um ângulo de 63, e aqui eu tenho um ângulo de 27 graus. Tá? E ele pergunta para nós, qual a medida do ângulo PGI? PGI, chapéu em G. Então, ó, 27 graus. Então, PGI, chapéu em G, é igual a 27 graus. Certo? Acabou. Era só isso, então, nesse exercício. Agora a gente vai lá para as aulas 7 e 8.
ampliação e redução, proporcionalidade de lados correspondentes em situação de ampliação e redução. Objetivos de aprendizagem. Determinar a medida de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes, verificar a congruência das medidas de lados correspondentes de figuras poligonais congruentes também, verificar a proporcionalidade das medidas de lados correspondentes de figuras poligonais em situações de ampliação ou redução, e ampliar ou reduzir figuras poligonais, conservando as medidas dos ângulos correspondentes e ampliando ou reduzindo as medidas dos lados proporcionalmente. A gente vai trabalhar, então, com tudo isso nessas atividades. Número 1. Considere que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada mede 1 centímetro. Então, cada lado aqui, ó, é para considerar que mede 1 centímetro aqui, ó. Vamos marcar? Então, olha lá, vamos marcar aqui, isso aqui mede 1 centímetro. Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Observe os quadriláteros ABCD e EFGH, representados a seguir. Esses dois. Repare que eles são idênticos, tá? Eles só têm nomes diferentes. Qual lado corresponde ao lado AB e ao lado BC do quadrilátero ABCD no quadrilátero EFGH? Então, vamos lá. O lado AB corresponde a que lado? Vamos lá. Então, AB corresponde ao EF, tá vendo? Eles têm a mesma medida, ó. 1, 2, 3, 4 centímetros. E aqui também 4 centímetros. Então, vamos lá. AB é igual a EF, que é igual a 4 centímetros. E o lado BC agora? BC é igual a quem? Então, vamos lá. BC, olha lá, mede 2, que é igual a esse aqui, ó. Reparem que esse lado está entre esses dois ângulos, ó, correspondentes. Então, esse lado é correspondente a esse. E eles medem, então, 2 centímetros. Então, FG, que é igual a 2 centímetros. Então, olha lá, portanto, BC é igual a FG, que é igual a 2 centímetros. Letra B. Lados congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Nesses dois quadriláteros, os lados analisados nos itens A e B são congruentes? Sim, pois eles têm as mesmas medidas. Então, a gente pode falar que AB é congruente a EF e BC é congruente a FG. Tá certo? Página 69. Número 2. Observe os triângulos luz e mar representados na malha quadriculada a seguir. Então, olha lá. LUZ e MAR. Então, reparem que eles têm ângulos congruentes. Tá? Eles têm os mesmos ângulos. Se eles têm os mesmos ângulos, eles têm as mesmas medidas nos lados. Ó, pode ver que esse lado aqui tem 3 e esse lado também tem 3. Esse lado aqui tem 5, esse lado aqui tem 5 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Indique os lados correspondentes desses triângulos e suas respectivas medidas. Então, vamos lá. O lado LU é igual ao MR. E eles têm uma medida de 5,2. Olha lá, ele deu a medida para nós, né? Olha só, ele deu aqui a medida, ó. Então, eles têm as mesmas medidas. O lado LZ corresponde ao lado MA, que mede 3. E o lado ZU é igual ao lado AR, que mede 6. Pronto. Número 3. Considere que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada mede 1 centímetro e que o retângulo fila é uma ampliação do retângulo medo. Nossa. Então, olha só. Esse aqui, que é o fila, é uma ampliação desse aqui, que é o medo. Letra A. Qual o lado correspondente ao lado ME
que é esse lado aqui, e ao lado ED, que é esse lado aqui. Quais as medidas deles? Então lá, repara comigo que ME corresponde ao FI. Tá vendo? Corresponde, tá? Mas não tem a mesma medida agora. Por quê? Porque ele é uma ampliação esse aqui, ó. Então a gente vai falar corresponde, a gente vai pôr de outra maneira, tá? A gente pode escrever assim, ó. Corresponde a FI. ME mede quanto? Vamos lá. Se cada quadradinho mede 1 centímetro, o ME mede 2. E o FI mede, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mede 6. O triplo da medida. E vamos ver agora o lado ED. ED, vamos colocar de outra cor. ED corresponde a quem? ED corresponde a IL. Então, ED mede quanto? Ó, 1, 2, 3. Então, eu garanto que o IL vai medir o triplo. 9. 3 vezes 3, 9. Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Pronto. Por que que eu saberia que aqui é 9? Porque aqui eles são proporcionais, né? Aqui, ó, repare que a medida desse, não, desse, né, que é maior, é o dobro dessa medida, ó. Dobro não, o triplo. Então, essa medida é o triplo dessa, ó. Então, esse aqui é 3 vezes maior do que esse. Na ampliação, né, na letra B, ó, na ampliação do retângulo medo, as medidas dos lados correspondentes sofreram alguma alteração? Justifique. Sim, as medidas foram triplicadas. Em relação às medidas do retângulo. Medo é o pequenininho, né? Sim, então deixa eu responder certo. Ó, sim, as medidas foram triplicadas. Não, acho que a gente só deixa assim, ó. Ele que pergunta assim, né? Na ampliação do retângulo medo. Quem é a ampliação do retângulo medo? É o retângulo fila, né? As medidas sofreram alguma alteração? Sim, as medidas foram triplicadas. Essa foi a alteração. Pronto. Ó, pra gente, deixa eu ver, encerrar nossa última atividade, tá? Número 4. Na malha quadriculada a seguir, construa o triângulo EFG, que será a ampliação do triângulo ABC, de forma que as medidas dos lados do triângulo EFG sejam, ó, o dobro das medidas dos lados correspondentes de ABC. Então, ele quer que a gente construa uma ampliação desse triângulo com o dobro das medidas. Então, vamos lá. O lado AB mede quanto? Mede 1, 2, 3 quadradinhos. A gente precisa construir um lado com o dobro, 6, né? Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que a gente chame de triângulo EFG. Então, vamos colocar E aqui, F aqui. Espera aí, então, que a gente já vai colocar o G aqui, ó. Esse lado, BC, mede 3 também. A gente vai construir um com 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui. A gente coloca a letra G aqui, ó. Oh, eu coloquei 2Z aqui, nem percebi. Vamos lá, coloca as bolinhas aqui. E o lado AC
corta 1, 2, 3 quadradinhos. E o lado EG vai cortar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Ó. Tá aí, então. Construímos o triângulo EFG com o dobro da medida desse triângulo. Então, esses dois triângulos são proporcionais. Eles têm ângulos iguais, tá? Ângulos de mesma medida. E lados proporcionais. A gente pode falar que eles são semelhantes. Olha que interessante. São semelhantes. Por quê? Eles têm... Deixa eu escrever direito. Eles têm ângulos iguais e lados proporcionais. A gente diz que eles são semelhantes. Então, duas figuras que têm mesmo ângulo e lados proporcionais são figuras semelhantes, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, essa foi a nossa correção do Aprender Sempre do sexto ano, volume 2, sequência de atividades 1. Espero que vocês tenham entendido e gostado.